mais importantes é a oração. Porém, a oração precisa ser abraçada por todos nós numa perspectiva de crescimento interior. Ou seja, aquele que se dedica à oração de maneira superficial, pouco empenhada, ou que não aprende com os grandes mestres da espiritualidade cristã a mergulhar em Deus, aos poucos abandonará a oração, porque não verá progressos em sua vida. É por isso que Nosso Senhor ensina o Pai Nosso. Há muitos comentários sobre o Pai Nosso na tradição cristã, feitos por os mais diversos autores, com as mais diferentes ênfases. Porém, eu acredito que o comentário mais profundo sobre o Pai Nosso é aquele que Santa Teresa fez no livro que ela escreveu para as carmelitas que iniciavam na vida espiritual, chamado Caminho de Perfeição. Ela interpreta o Pai Nosso a partir de duas perspectivas. Então, as primeiras 3 petições falam do progresso na oração. No centro está a 4ª petição, a do Pão Nosso, que nos fala da Santíssima Eucaristia. E as 3 últimas petições falam de aspectos da nossa vida que nós precisamos, digamos assim, transformar, ou que precisam ser transformados pela força da oração. Ela começa dizendo que a primeira frase do Pai Nosso, Pai Nosso, serve para nos levar à meditação. Por quê? Quando nós começamos na vida espiritual, nós estamos ainda muito exteriores. Ou seja, nós não conseguimos meditar na paz e no silêncio, porque a nossa alma está perturbada pelo vício das coisas externas. Então, eu preciso aprender a dizer Pai Nosso. E o que é dizer Pai Nosso? Dizer Pai Nosso é entender que eu estou em Cristo, que unido a Cristo, seu Espírito está em mim, e o Espírito de Deus em mim me faz filho de Deus Pai, e em Cristo eu posso chamar a Deus de meu Pai, dentro da comunhão dos santos, e por isso eu chamo de Pai Nosso. Portanto, as 2 primeiras palavras do Pai Nosso deveriam aos poucos nos levar a uma tomada de consciência da nossa posição em Deus. Ou seja, eu estou em Deus, Deus está em mim. Pai Nosso que estais nos céus. A oração, o que é? É a elevação da alma a Deus. Então, quando eu digo Pai Nosso que estais nos céus, eu estou ao mesmo tempo dizendo que Ele não está entre as coisas visíveis. Eu preciso elevar o meu espírito, elevar o meu pensamento para o alto, para as realidades sobrenaturais. É isso que ela chama de oração de recolhimento, que é quando nós nos desligamos das coisas externas para nos conectarmos às realidades eternas.
Pai nosso que estais nos céus. Eu tenho que elevar o meu espírito para assim estar impregnado da eternidade de Deus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Santa Teresa explica que depois de aprendermos o recolhimento, de estarmos como que encerrados em Deus, nós passamos a não querer mais nada a não ser apenas Deus. Esta é a oração que ela chama de quietude. É quando a única coisa que nós queremos é santificar o nome de Deus. É que venha a nós o reino de Deus. Ou seja, é que nós estejamos de tal maneira unidos a Deus, que a única coisa que nos importe é a glória dele. Quando a alma está de tal modo desligada das coisas externas e mergulhada em Deus, é aí que ela percebe que de fato está louvando ao seu Senhor. Por quê? Ela não está dispersa entre 1000 criaturas, mas está totalmente voltada para aquele que é o seu sumo bem. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Esta, de Santa Teresa, é a oração de união. É quando nós já estamos tão identificados com Deus, que a nossa vontade é a mesma vontade dele, que nós não queremos nada diferente daquilo que ele quer. É quando nós lhe damos o sacrifício mais agradável a ele, que é o sacrifício da entrega do que é mais íntimo em nós, a nossa vontade. Eu já não quero mais nada, eu já não desejo mais nada, a minha vontade se rende diante da tua, e portanto, a única coisa que me resta é a união contigo, nada mais me separa de ti. As nossas vontades são uma só. Então Santa Teresa mostra como tudo isso deságua no pão nosso, o pão nosso de cada dia. Ou seja, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor. E aqui ela fala da Santíssima Eucaristia, fala da necessidade de amarmos o Santíssimo Sacramento, de comungarmos fervorosamente, de prolongarmos a comunhão através de comunhões espirituais, pela presença espiritual de Cristo em nós, de desejarmos, de, por assim dizer, comermos o Senhor pela fé. Quando nós somos assimilados em Deus, então a nossa vida se torna um reflexo da bondade dele. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, eu não retenho perdão, eu perdoo, eu amo, eu me desdobro de caridade para com os outros, me sinto tão pecador quanto os outros, e portanto não os julgo. A caridade flui em mim com a espontaneidade de quem de fato trocou de natureza. Já não sou eu, é Cristo que vive em mim, é a bondade de Deus que escorre através da minha vida. Não nos deixeis cair em tentação. Santa Teresa fala das grandes tentações da vida espiritual. Por exemplo, da falsa humildade, que consiste em exteriormente se apresentar como humilde, mas não aceitar docilmente e com gratidão as humilhações que Deus entrega à nossa vida. Ela fala da falsa maneira de desfrutar Deus, que é quando nós temos aquela atitude de sempre querer
curtir o bem que nós experimentamos. E aí ela mostra que não. O que nós devemos buscar é amar Deus, mesmo não o sentindo, mesmo não desfrutando de nenhum sentimento positivo. Desviar-se de todas as tentações que se apresentam ao longo da vida espiritual nos levará necessariamente ao livrai-nos do mal. Ou seja, nós só teremos paz no céu. Enquanto estivermos nessa terra, sempre enfrentaremos a miséria da nossa carne, a nossa indigência moral, as nossas indisposições, os obstáculos interiores, os combates do demônio, as tentações do mundo. Então diz ela, a alma que experimentou Deus, nada mais deseja senão Deus. Ela quer o céu. Ela quer a eternidade. Isso nos mostra como o Pai Nosso não é apenas uma oração como as outras. Ela é um estilo de vida. Ela, segundo Santa Teresa, contém como que a chave do progresso da vida espiritual. Nós precisamos aprender a rezar o Pai Nosso, de verdade. Não apenas como uma oração vocal entre as outras, mas como uma realidade que nós procuramos vivenciar a cada dia. Mas tudo começa pelo princípio. Pai Nosso. Se nós não meditarmos, se nós não permitirmos que a nossa alma divague sobre a realidade de quem é Deus, de quem somos nós nele, se nós não abandonarmos uma oração exterior para irmos cada vez mais a uma oração íntima, interior, profunda, que vá ganhando cada vez mais espaço em nosso coração, o que acontecerá conosco é que nós abandonaremos a oração. Por quê? Não veremos verdadeiros progressos. Ficaremos sempre na periferia da espiritualidade. Morreremos verdes, sem termos amadurecido em Deus. E isso o Senhor não quer para nenhum de nós. Ele envia a sua palavra, como diz o profeta Isaías, Ele envia a sua graça para que ela não volte para si vazia. Que nós possamos acolher a graça do Senhor e deixar-nos arrastar por Ele para o caminho da intimidade, para o caminho de perfeição, que é a oração do Senhor.